Olá, eu sou a Mariana Poli, sou psicóloga. Eu sou a Lilda Mazzoni, psicóloga. E sejam bem-vindos ao nosso canal Teorias da Mente. Aqui nós vamos falar sobre todos os temas da psicologia para ajudar você no seu dia a dia. Se você gostar dos nossos vídeos, se inscreva, curte, compartilha, faça o seu comentário para que a gente possa estar sempre com você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre deficiência, mas nós não vamos falar aqui nesse momento o que é deficiência ou o que fazer em caso de deficiência. Muito pelo contrário, nós vamos falar sobre o comportamento das pessoas que não têm deficiência com as pessoas que têm deficiência. Para quem não sabe, ali, a nossa grande psicóloga, ela é cadeirante. Ela tem uma deficiência causada pela polio. A polio teve um tempo aí, que eu não vou dizer qual para não entregar a tua idade, tá ali? Que as crianças não eram tão vacinadas. Hoje a gente tem várias vacinas aí, que a polio foi erradicada por um tempo. Então a gente não vê muitas crianças aí com dificuldade motora. Mas houve um tempo que isso acontecia. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas desse tipo, tá? Como tratar uma pessoa com deficiência. Porque eu não sei se vocês são deficientes ou se têm amigos deficientes, mas eles sofrem bastante com essa minimização do ser humano. Ou tratam, infantilizam, né, o deficiente, ou deixam ele invisível. Geralmente as pessoas perguntam para outras, enfim. Li, você que viveu na pele essa emoção, conta um pouquinho pra gente da sua história. Como que você ficou cadeirante? Como que eu fiquei cadeirante? Eu tive poliomielite muito pequena, com 1 ano e meio. Naquela época não tinha sido radicalizada ainda a poliomielite, mas fui tendo tratamentos, fisioterapia e alguns outros tratamentos, a qual me ajudou bastante. Andava de muletas até um certo tempo, qual eu usei aparelho, já até consegui andar sem as muletas. E com o tempo eu achei que a cadeira de rodas seria mais ágil. Sim, lembrando que daqui a pouco a Aline vai começar a andar de novo, porque ela vai para o aparelho, vai ficar mais esbelta, então vocês vão ver outro formato aqui da eu estou em um processo, né, para voltar a usar o aparelho, fazer um tratamento, fazer uma plástica, né, então ficar assim visivelmente melhor, né, até pela facilidade, né, porque é bem mais fácil até para dirigir ou para trabalhar. E quais as dificuldades que você encontra estando na cadeira? Assim, de mobilidade? Sim, são as barreiras, né? São barreiras. Infelizmente, o nosso Brasil ainda não é totalmente adaptado. Então, há calçadas, rampas inacessíveis. E você vê um tratamento diferente de uma pessoa que não é cadeirante, que não tem deficiência com você? Sim, muitas. Muitas diferenças. Só que hoje eu consigo lidar muito bem com as situações. Você já se sentiu triste por causa disso? Muitas vezes. Eu sempre trabalhei, nunca fui assim uma pessoa acomodada, sempre busquei crescimentos. Inclusive, vou contar um fato, eu estava em frente a uma empresa onde eu trabalhava, estava esperando abrir a loja e passou umas pessoas e olhava para mim com cara de assim, como coitadinha, né? Passava a mão na cabeça, esse horário, você aqui esperando, né? Me dava moedas. Eu falava, não, por favor, busca. Pode voltar a buscar essa moeda, né? Porque eu não quero, aqui é o lugar de serviço, eu estou esperando a empresa abrir. E assim, eu não me senti constrangida. Por quê? Infelizmente ainda existem esses rótulos. Sim. Hoje ainda existe isso daí. Aconteceu vários casos, né? Que hoje eu tiro como exemplo. Hoje eu sou formada em psicologia, né? Graças a Deus é uma profissão maravilhosa, a qual eu tiro o chapéu, né? E só fazendo o adendo aqui, ela é uma das melhores psicólogas que eu conheço, é uma pessoa super humana, que ela consegue escanear tudo que você está sentindo, você não precisa nem contar. Tem hora que eu ligo para ela e falo, você não tá bem. Eu não tô bem mesmo, né? Porque psicólogo também precisa de uma atenção, tá? Sim. Então a gente faz essa troca de conversa. A Mariana faz o atendimento, né? E eu acabo fazendo a supervisão com ela, né? De certo. Isso desde a faculdade, tá? Me formei primeiro, um ano antes, mas ali eu sempre fez a minha supervisão.
ela tem uma história de vida muito bonita, muito vivida, uma maturidade e, assim, como eu disse, humanidade. Então, assim, o fato dela estar deficiente, né, de estar numa cadeira, não incapacita ela de ser a pessoa que ela é. E assim como não incapacita ninguém. Geralmente, os deficientes, eles têm uma deficiência motora ou intelectual, mas eles têm personalidade, têm sentimentos e eles entendem o que está acontecendo. Então, a gente tem que humanizar, né? Sim. Porque, por exemplo, as pessoas, quando eu conheci outros amigos também, né, que também estavam na cadeira, mas eu perguntei, cheguei e falei, posso ser tratado do mesmo jeito que eu trato todas as outras pessoas? Por favor, foi a resposta de todos eles. Porque tem esse negócio de infantilizar. As pessoas te infantilizam também? Sim. Quantas vezes as pessoas chegam com rótulos, né, como eu já falei, nossa, mas você é deficiente, né? Você é tão bonita de rosto, né? Então, como se o resto, né, joga não fora. Não parece nada, né? Qual eu tenho uma boa sensibilidade, tenho... É assim, é complicado certas situações, né? Porque há barreiras, mas para mim, assim, como eu falei, eu tiro de letra. Mas ainda existe rótulos. Inclusive, E muitas pessoas não aceitam. Muitas pessoas que eu falo, pessoas que têm a deficiências, elas não aceitam, porque nós temos os nossos direitos e deveres, esquecendo que nós somos pessoas normais. As ditas normais que falam, até que rotulam, falam coisas assim inaceitáveis, não por mim, porque eu não tenho esse problema de alguém chegar e falar, nossa, até aconteceu um caso de eu atender um paciente, quando ele chegou na clínica, ele entrou e me viu na cadeira de roda, ele ficou olhando para mim, eu recebi, né, fiz a acolhida, pedi para ele sentar, ele falou, mas quem vai me atender? Falei, eu vou atender você. Ele falou assim, nossa, mas você tá na cadeira de roda? Quer dizer, você é pior do que eu, né? Você tá numa Sim. situação pior. Aí eu falei, não, mas pelo menos tenta, né? Tenta. Se você não gostar, você não precisa voltar mais. Não Eu vai pensei, ele não vai voltar. Quando ele saiu, ele pediu desculpa. Falei, na próxima quinta-feira estarei aqui. Ele estava lá, ainda trouxe um presente, pediu desculpa, né, pelo acontecido. E não parou, até hoje ele faz tratamento comigo. Até hoje ele faz a terapia. E não só esse caso, como outros casos também, da pessoa chegar e falar, mas é você que vai me atender? Assim, com uma alegria, né? Estou aqui para te receber, para te ajudar, estou à sua disposição. Então as pessoas voltam, né? Então quer dizer, humanismo, né? Sim. Então, assim, nós que não temos deficiência, né, assim, física nem nada, tem que ter um respeito. Porque, assim, tem empatia, de se colocar no lugar. Não é porque a pessoa está deficiente que ela não consegue te atender, não consegue cumprir metas. Até quando a gente sai junto aqui, às vezes a gente vai pegar Uber, alguma coisa na cidade, né? Primeiro que dificuldade de achar um Uber, né? Sim. Tem muita gente que tem medo de levar ela, que acontece alguma coisa. Ou quando vai estacionar, nossa, tenta entrar quase dentro da casa, do lugar, né? Sim. Aí eu já falo assim, não, deixa que ela se vira. Mas ela é cadeirante. Eu falei, e daí? Ela é uma pessoa que ela vai conseguir se virar. E consegue, né? Sim, eu desço, abro a cadeira. Ela se vira mais que eu, tá? Isso que fique conste nos autos. É uma pessoa completamente normal, nunca trabalhou como PCD, né? Não. Pessoa com deficiência, Não. sempre fez o trabalho com uma pessoa que não tem deficiência, uma pessoa normal, digamos assim, não tem transtornos nenhum. Eu nunca aceitei trabalhar como leite cota, não, que é desumano, mas sempre tem coisas vou que deixar para precisam. outras pessoas que precisam mais, né? Isso, porque assim, não que seja ruim essas políticas, tá? A gente vai falar um pouquinho dessas políticas, na verdade, ali. Algumas pessoas precisam, por causa desse preconceito. É a mesma coisa com as cotas raciais, né? Sim. Algumas pessoas, e graças a Deus grande parte da população já começa a entender que não temos diferenças, né? Mas ainda uma minoria não contrata pessoas negras, deficientes ou mulheres, porque elas engravidam, enfim. Então precisa desse tipo de cota, precisa desse tipo de legislação para que essas pessoas tenham o direito de serem normais, gente.
Olha, em pleno 2021, a gente tem que fazer isso. Eu acho que é absurdo. Eu juro que eu achava que se eu chegasse nos anos 2000 eu ia carro voando, mas não, a gente tá brigando ainda para as pessoas serem iguais. E são. Então, tem lugares que precisam realmente serem empregadas essas legislações de contrato de pessoas com deficiência, de pessoas negras, dentro de faculdade, porque tem o preconceito sim. Você já sofreu preconceito na faculdade, em alguma faculdade que você fez, porque ali não fez só psicologia, ou em algum outro lugar de entrar, que a pessoa falou, não, ou emprego mesmo, de não te contratarem por causa da deficiência, ou não? Não, eu sempre tive um leque muito aberto, tive assim dificuldades de acesso. Sim. Só que através de conversa, né, eu nunca fui uma pessoa assim de ficar brigando ou discutindo, porque a gente tem que conversar e mostrar as nossas dificuldades. Sim. Né, o que seria bom, como é bom, então eu nunca tive esse tipo de dificuldade. Que bom. Muitas empresas elas já faziam as adaptações assim em seguida. Porque a gente também tem que pensar que é difícil para quem não tem a deficiência, não consegue enxergar o outro lado. Então, por exemplo, a pessoa que não precisa usar um banheiro com uma cadeira junto, ela vai fazer um banheiro meio que disfuncional. A gente estava discutindo isso antes. Sim, eu até ia fazer um comentário. Em várias empresas que eu trabalhei, elas já não estavam preparadas para receber uma pessoa com cadeiras de roda, né? E o banheiro era um banheiro normal, mas como eu falo, eu saio da cadeira, né, eu entro no banheiro normal. Mas e quem não entra, né? Quem não consegue é muito complicado, porque sempre tem que ter alguém para estar ajudando, e falar em alguém ajudando, tem um ponto também que eu quero estar citando. Eu já, por exemplo, a Mariana está sempre comigo, a gente vai em todos os lugares, vai na lanchonete, trabalha junto, então a gente sai, a gente vai se divertir também. E é engraçado que às vezes a gente chega em algum lugar, eles já perguntam para ela: você está precisando de alguma coisa? Ela é parente sua? Ela tem algum problema? Entra nós duas ali, entra na frente, ela precisa de ajuda? Aí eu já falo, não sei, pergunta pra ela fala, ela escuta, ela entende. A gente se torna uma pessoa invisível, né? Porque às vezes, por exemplo, uma vez eu fui comprar um carro, a pessoa que estava comigo, chegou ali, segurando na cadeira, não que seja necessário a pessoa me levar, porque eu consigo fazer isso. Só que perguntou, você quer alguma coisa? Não, eu não. Perguntou pra pessoa. A pessoa falou não, quem quer é ela. A pessoa falou assim, mas ficou olhando assim, como que ela vai ter um carro, né? Aí a pessoa foi lá, viu o carro, eu não fui, porque tinha pedras, voltou, vamos lá ver o carro. Eu falei, não, pra mim ver o carro tem que ser um lugar onde possa me receber como pessoa. Então, não vou me sujeitar também a esse tipo de tratamento. Não que eu seja uma pessoa ruim, falar não 880, né, orgulhosa, não. Eu falei, nós temos os nossos direitos, né, de ser tratado como pessoa, com dignidade, no mínimo, né? Até mesmo tem muitas perguntas que falam assim, mas você namora? Tipo, você faz sexo? Né? Tipo assim, o que não está funcionando é o meu músculo da perna, mas o resto porque funciona. Eu só não tenho força, não tenho força. Aí eu tenho uma filha linda, sim, né? Tem uma filha maravilhosa. Então. E eu levo uma vida super normal, não só eu, porque a gente está falando de deficiência, mas eu estou falando sobre o que acontece comigo, mas cada deficiência é única. Quantas pessoas existem nesse Brasil imenso ou no mundo com deficiências? Não só a física, como todas as outras. Sim, que encontram muitas dificuldades, até mesmo em relacionamentos ou familiar. Tem muitas famílias que não aceitam. Graças a Deus eu tenho uma aceitação muito grande, quanto à minha família, quanto aos meus amigos. Sim. Né? A gente já deixa ela solta, vai lá, faz tal coisa. Sim. E ela faz também, viu? Que muita gente fala assim, mas você limpa a casa, você faz tudo, você tem uma cuidadora. Não, é ela que limpa. Eu faço tudo. Tudo, lava banheiro, passa, cozinha, lava louça. No começo eu fiquei com dó dela só lavar a louça, entendeu? Porque você chega nova na amizade, você tem que fazer alguma coisa. Agora eu deixo pra ela, eu sujo tudo ela chega, vou fazer um cafezinho, né? E eu deixo meu café horrível. Tá vendo? A deficiente sou eu, na verdade. Eu me casei faz pouco tempo, né? Sim. E ela é super romântica, como nos outros vídeos a gente já citou, mas ela é super romântica, trata super bem, né? Então...
minha Mas é companheira normal. também, né? Uma pessoa que tem uma boa aceitação, entende muito, né? Sim, e deixa tudo pra ela também fazer. Fica a dica, então, Nada a gente não entende. Mentira. É mentira, são É duas bastante pessoas. companheirismo, então a gente procura ter uma qualidade de vida de todos os termos, né? Em todos os sentidos. E agora falando nisso, é uma pergunta que eu acho que todo mundo falou assim, peraí, ela tem uma companheira e é deficiente, como é que funciona isso? Porque eu acho que algumas pessoas já não conseguem imaginar duas mulheres juntas. Indo uma deficiente e uma mulher. Sim. Você tem muita pergunta quando as pessoas sabem disso. Muitas. Eu não tenho, assim, essa restrição, esse medo de falar, porque, como eu falei, eu levo uma vida super normal, não tenho nenhum tipo de preconceito, né? Tenho uma assimilação muito grande sobre tudo isso daí, sou sim casada com uma mulher, qual Muito feliz. sou muito feliz, né? Somos super apaixonadas, onde nós cuidamos umas da outra, né? E a minha família também tem uma aceitação muito grande, meus amigos. Ah, eles são lindas juntas, gente. Tem que ver. Mas é legal porque, assim, a Aline não sofreu só o preconceito de estar numa cadeira de rodas, mas também por gostar de mulheres, né? Sim. Então, Ter essa orientação, né? porque algumas, por exemplo, alguns pacientes, você já sofreu alguma... Você ficou com medo de contar pra alguém que você era homossexual e não, a pessoa não quiser... Opa, desculpa. Não querer atendimento com você? Sinceramente, não. Não? Não. Até muitos pacientes perguntam, eu vi você com uma mulher, ela é o que sua? Minha esposa. Então, nunca teve, assim, uma recusa. Sim. Né? Porque, assim, eu me imponho, é minha esposa. Então, Sim. a pessoa sabe que ela está fazendo tratamento como uma profissional. Né? Então, E a sua vida pessoal não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. E isso é legal porque, assim, para quem tem deficiência, seja qualquer tipo de deficiência ou seja homossexual, né? O importante é vocês aceitarem. Nós temos que nos aceitar como somos, né? Hétero, homossexual, andando, não andando, falando, não falando. Desde que você se aceite, fica mais fácil para as pessoas aceitarem, porque você coloca uma imposição ali, né? Aqui é o meu território, eu sou feliz do jeito que eu sou, e se você gostar, ótimo, se você não gostar, o problema é seu, né? Então, eu acho que fica mais fácil, por isso que ali é uma pessoa bem resolvida, porque ela não deixou que a polio ferisse ela continuou trabalhando, foi difícil, né? Tinha que fazer, tem uma época que você fez as suas próprias muletas, né? Sim. O seu pai ajudou bastante. Sim. E depois continuou o tratamento, né, Ali? Sim, a primeira muleta que eu usei, eu tinha 11 anos. Então, para mim foi assim, nossa, é como se eu tivesse criado asas. E já tem gente Foi uma que liberdade muito grande. Eu falei, nossa, eu estou andando. Eu estava com a muleta, com o aparelho. Né? E para mim era uma liberdade, uma coisa muito gostosa. Aí, daí em diante, já não deixei mais. Não que eu não deixava ninguém fazer nada comigo, porque eu gostava de fazer, gostava de me cuidar, gostava de sentir cuidar. útil, né? O Sim, ser humano me é sentia útil. útil. Aí eu comecei a estudar, não parei mais. Né? Fiz faculdade, iniciei uma faculdade de serviço social em Brás Cubas, fiz psicologia, fiz pós-graduações, Ela tem mais pós que eu. fiz várias pós-graduações. Vários cursinhos. Cursinhos eu faço todos os dias, né? Então tem que se aperfeiçoar, qual eu me dedico muito a essa profissão, porque eu sou psicóloga humanista, qual eu amo de paixão. Nossa, O acolhimento é muito bom, o acolhimento é maravilhoso. É fantástico. E ela realmente é uma profissional, não é porque ela é minha amiga, não é porque tá aqui comigo, mas realmente é uma profissional que se destaca. Por exemplo, aqui na nossa cidade só tem ela que cuida de geronto, né? Então é uma área, a gente tem uns gostos meio diferentes, que eu já gosto mais de perícia, tudo que eu quero me especializar mais nessa parte jurídica, né? Psicóloga jurídica. E ali é geronto. Sim, eu sou especialista no idoso, na pessoa com deficiência, né? Isso. E tem umas outras especialidades também que a gente vai comentando em outros vídeos também, que a gente vai estar fazendo outros tipos de abordagens, né? Outros tipos de comentários. E uma coisa legal também é que assim, a gente sempre brinca uma com a outra, que não fomos nós que escolhemos a psicologia, nem nós que escolhemos as áreas.
essas áreas escolheram a gente. Então, quando a gente foi, entramos na psicologia porque era legal, né? Tinha alguma coisa, uma matéria Eu gostei da gostosa. psicologia através da faculdade de serviço social. Porque entrou no serviço social e percebeu que era legal, mas tinha uma coisa, um talento a mais, Sim, né? Assim, estava diferenciado. faltando alguma coisa. Tava faltando alguma coisa que era a psicologia. E aí, quando a gente se formou, tá, o que a gente vai fazer? Porque você sai da faculdade meio sem saber o que está acontecendo, né? Então... É porque quando você entra na faculdade, você não conhece nem onde é o Xerox, onde é a biblioteca, você não conhece nada o que é uma faculdade. E quando a gente sai, a gente não conhece mais nada aqui fora, você conhece a faculdade. Porque a gente está acostumado que tem um orientador, que tem uma pessoa que se responsabiliza pela gente, se caso aconteça alguma coisa. Então, você vai fazer um atendimento, depois desse atendimento você já vai fazer a supervisão com o professor daquela matéria. Então, você já sabe o que fazer no próximo atendimento. Aí sai aqui fora, a pessoa conta umas coisas meio cabulosas, assim, que são os primeiros atendimentos. Aí você pensa assim, meu Deus, essa pessoa precisa de um psicólogo. Aí você lembra, sou eu. E agora? E aí a supervisão, né, nem sempre dá para fazer com outro profissional, que a gente teve dificuldade de encontrar alguém na área de fenomenologia, que é a nossa área humanista. Então, a gente foi fazer pós e uma ajudando a outra. Sim, né? nós somos uma equipe, né? Nós temos mais uma pessoa que... Na verdade a gente é um trio, por enquanto, daqui a pouco vem um quarteto, se Deus quiser. Sim. Mas nós humanistas e mais um que é psicanalista. Então é muito legal, a gente troca muitas ideias e várias técnicas diferentes e aí vai pegando o ritmo. Só que o interessante é que depois que a gente saiu da faculdade, as áreas foram meio que abraçando a gente. Você não quer fazer tal coisa, que nem a gente faz voluntário aqui na cidade também, né? Então a gente atende mulheres vítimas de violência. Aí ele foi para a parte de idosos, porque já tinha feito o curso, e já apareceu uma cliente que é deficiente também auditiva. Então, primeiro foi aquele susto, e agora? Como que a gente vai entender ela? Mas para mim foi desafiador, né? Hoje, nossa, sou apaixonada por esse tipo de atendimento, porque eu já consigo atender ela sem... Sim, ainda a gente precisa fazer libras, mas ali consegue entender ela numa boa. Sim, tranquila. E eu já fui mais para a parte da jurídica, então eu também atendo crianças e adolescentes vítimas de violência, fazendo ativos especiais, né, escuta especializada. Então, é um trabalho assim, não tem o que descrever. É engrandecedor, né? É engrandecedor. A psicologia, ela é um mundo fantástico. Ela é. Porque o ser humano, ele é maravilhoso, ele tem jeito. Tem jeito sim. E até é importante também lembrar que, por exemplo, as pessoas com deficiência sofrem esse tipo de coisa porque nós, que não somos deficientes, não entendemos esse universo, não nos colocamos no lugar da outra pessoa. Por exemplo, não custa nada você perguntar com jeito se você conhecer alguém ou se você está conhecendo uma pessoa deficiente, o que ela gosta, como ela gosta de ser tratada. Você pode falar assim, olha, eu nunca conheci ninguém assim, foi até como a gente começou a conversar, né, Li? Sim. Eu nunca conheci nenhuma pessoa deficiente. Eu posso conversar com você normalmente, né? Desculpa até a pergunta. Assim, por que não? Não tem nada que eu possa falar pra você que vai te ofender, porque eu sou uma pessoa que brinca muito. Não, normal. E a gente brinca normal, né? Sim, até eu mesmo brinco com a minha deficiência. Sim, porque ela é uma pessoa muito bem resolvida. Agora, se é uma pessoa que tem algum tipo de trauma, ela vai falar pra você, olha, eu não gosto de falar sobre isso. Então, tudo bem, então a gente não vai conversar sobre essas coisas. Então, converse, pergunte e pergunta pro deficiente, né? Não pra pessoa que tá junto com o deficiente. Ele tá ali, geralmente, por companhia, como se fosse duas pessoas que andam normalmente e estão juntas. Não tem problema nenhum. Não é porque tem uma pessoa que anda e uma pessoa que não anda, uma pessoa que fala e uma pessoa que não fala, que aquela pessoa tá invisível, né? Ou infantilizar. Ai, que bonitinha! Ai, que rostinho bonito, né? Ai, que dó! Você tá na cadeira, judiação. Ou então aqueles negócios, né? Ai, o que você fez pra Deus te castigar? Já ouviu isso? Já? Muito, muito. Tá vendo? Deus castiga, tá na cadeira. Tem uma frase que eu sempre costumo dizer. As pessoas, muitos, né, olham para a deficiência da pessoa, não olha para a pessoa do deficiente. E quem não olha para a pessoa perde uma boa oportunidade, viu? Porque são pessoas maravilhosas. Todos os nós temos sonhos, nós... Normal.
vivemos uma vida totalmente normal. Eu procuro viver uma vida muito normal. E vive, viu? Mais é do que eu. E eu não sou deficiente. Pelo menos eu não achei nenhuma deficiência assim, né? Talvez intelectual. Não. Não, brincadeira. Mas até falando em deficiência intelectual, eu tive um tio, ele faleceu aos 26 anos, há muito tempo atrás. Mas enquanto era criança, ele teve uma doença, que eu não sei dizer o que era, porque era muito pequena, de uma paralisia que ele ficou todo tortinho, não falava nada, mas ele era inteligentíssimo. Ele só não conseguia se comunicar. A única pessoa, acho que entendia tudo que ele queria era minha avó, que era a mãe dele, né? Mas ele sabia se expressar super bem, a família ajudou bastante, só que ele ficava na cama. E ele teve as limitações do corpo, mas a mente dele funcionava perfeitamente bem. Então, ele era até anticorintiano, desculpa os corintianos, mas meu tio não era corintiano, e o jogador do Corinthians foi e deu uma camiseta do Corinthians pra ele. Esse rapaz ficou tão bravo, ele começou a se espernear lá e fazer um... Aí todo mundo, o que ele tem? Ah, ele adorou um presente, né? Imagina, ele tava revoltadíssimo, tipo, tira isso de mim, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, ele tinha consciência, sabia o que estava acontecendo. E a gente tratou ele super normal a vida inteira, até que infelizmente paralisou mesmo, né? Mas, então, sempre cuidem das pessoas normalmente, não precisa ter problema nenhum. Porque também a gente pode pensar assim, mas será que se eu falar com essa pessoa, perguntar alguma coisa, ela vai se ofender, eu vou ser processado por causa disso? Não. Se você conversar numa boa, não. Né? Tem até os termos, né, pejorativo, que se usava muito antigamente. Não vai muito longe não, até uns 10 anos atrás, usava como pessoa portadora de deficiência, o indivíduo. Não, isso mudou, né, pela lei, hoje é considerada pessoa com deficiência. Não importa a deficiência, são todas, né? Não tem assim um comentário, porque a pessoa tem um nome. Eu já ouvi pessoas falando assim, nossa, você é defeituosa, você é portadora. Não, eu não porto nada, eu só tenho uma deficiência. Eu porto uma arma aqui no bolso. Então, são mudanças, né, que hoje a lei, ela nos segura disso daí. Temos, como eu sempre falo, nós temos os direitos e obrigações. Então, como qualquer pessoa. Então não tem esse problema, tá? Pode conversar normal, pode abraçar normal, quer dizer, agora na pandemia, né, é um pouquinho complicado. Tem que tomar cuidado apenas, mas normalmente. Não precisam ter, assim, medo de chegar perto. Não é contagioso, tá, gente? Não tem nada. Na minha infância, já ouvi muitas mães falar, não chega perto que você vai pegar, é uma doença. Então, isso é ignorância. Na época eu era criança, eu tinha medo, né? Eu pensava, nossa, eu tenho uma doença, eu vou contagiar alguém, né? Na verdade, ela teve uma doença, que é a polio, e ficou assim, mas isso é degenerativo. Hoje eu já adquiri a síndrome pós-polio, né? Mas, como eu falo, pra mim, eu consigo lidar com as situações desse vírus, né? Que não é só eu, tem milhares de pessoas que passou por essa situação. E cada um enfrenta de uma maneira, né? Mas ali conseguiu ressignificar. Isso se chama resiliência, ser uma pessoa resiliente. É você pegar aquilo que a vida fez de você e transformar em alguma coisa boa pra você, né? Então, em vez de ficar chorando, de se vitimizar, porque tem pessoas que são deficientes que se vitimizam. Que aproveitam das situações também. Desculpa falar, mas existe sim pessoas que aproveitam das situações. Todo brasileiro já tem, né? Infelizmente, por natureza, o jeitinho brasileiro de tirar vantagem das coisas. Então, conhecemos pessoas que se aproveitam? Conhecemos pessoas que se aproveitam. Mas conhecemos pessoas que também que não têm deficiência, né? Que se aproveitam também. Então, tá meio que empatado aí o jogo, né? É uma questão mais de oportunidades, né? Vai saber se a gente não aproveitaria se tivesse oportunidade. Porque eu não tenho oportunidade. Eu não saberia aproveitar dessa situação. Sim, eu tô zoando. Também eu não saberia usar dessas situações, porque vejo muitas pessoas que precisam, né? Então. Tem muitas pessoas com deficiências que precisam mesmo de muita ajuda, né? Porque elas não têm nem a ajuda da família. Sim, e como a gente estava falando,
Tem pessoas que precisam desses empregos, por exemplo, para PCD, né? Pessoa portadora de deficiência, né? Não, pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, né, que faz. É que eu achei que não tivesse mudado assim, enfim. Precisam porque tem lugares, tem empresas que só contratam porque tem uma ajuda do governo para contratar essas pessoas, né? Elas diminuem impostos, se eu não me engano. Diminuir custo. Então, é um reforço, né, positivo para as pessoas contratarem. Foi por isso que eu nunca quis trabalhar pela lei de cota. Não discriminando as pessoas que trabalham. Porque, na verdade, não precisava trabalhar. Sim. Assim, com a lei da cota. Sim, eu nunca quis porque eu sempre estudei, sempre trabalhei na minha área, então eu sempre quis ter a função como uma funcionária normal, como qualquer outra pessoa, para desenvolver o meu serviço lá dentro sem rótulos. Sim. Ela é uma funcionária por lei de cota. Não, eu conquistei aquele lugar. Sim. Agora, quem precisa, não tem problema nenhum, tá? É direito de todo mundo essa legislação, né? Todas as pessoas que têm deficiência, é direito delas trabalharem por cota e quando elas precisam. Mas se a pessoa sentir que não tem necessidade, deixa para outra pessoa que precisa, né? Que nem esse auxílio emergencial. Muita gente que não precisava pegou porque não estava registrado, enfim, e não precisava desse dinheiro e tirou de famílias que precisavam, né? Então, fica aí o bom senso. Eu acho que a partir do momento que a gente se entender como humanidade, que um depende do outro, que o que acontece de mal para o outro influencia a minha vida também, né? No sentido assim, por exemplo, a violência, a gente reclama de violência, mas o que a gente faz para as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa comunidade, para que não haja violência? Ela geralmente vem de uma estrutura pobre. Então aquele menino favelado, muitas vezes ele é negro, ele é discriminado. Então assim, não tem emprego, não tem uma boa escola, não tem o que comer em casa. O que vai acontecer com ele? Ele vai para as drogas, ele vai roubar, porque ele também quer ter as coisas, né? Então assim, é complicado. A gente, muitas vezes, tem aquelas pessoas que têm transtornos, né, de psicopatia, que gostam de matar, tem aqueles transtornos de roubar também, mas geralmente são pessoas que estão à margem da sociedade e não têm oportunidades, aí caem na criminalidade. Então assim, quando a gente olhar para o outro, para o próximo, como a gente gostaria que olhassem para a gente, isso vai melhorar bastante. Então aqui, hoje, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre olhar a pessoa com deficiência, com olhos normais, como você olharia para qualquer pessoa. Não precisa achar ruim, por exemplo, tem muitas mães que engravidam, sabem que a criança vai ter uma deficiência, ficam desesperadas, mas de repente é a melhor coisa que vai acontecer na sua vida, porque é um amor, assim, maravilhoso. Ser mãe é fantástico, né? Tem aquelas pessoas que são síndrome de Down, né? Sim. Elas são normais, gente. Elas só têm um traço diferente, né? Uma estrutura física diferente. Mas são inteligentes, namoram, casam. São pessoas iguais a todo mundo, né? São pessoas. Tem que lembrar que você olhar para outra pessoa e falar, é uma pessoa. É isso que tem que ficar na nossa cabeça. Então, não tratar assim, ai, tadinha, que bonitinha, ai, que coisa fofa, ai, ela é deficientinha, ai, que dó. Ou então, chegar para outra pessoa, o que ela tem? Pergunta para ela, tá? Então, sem esse tipo de coisa, o que mais que acontece muito? Ajuda também. A pessoa com deficiência, ela é normal, ela só não tem habilidades como outras, né? Mas quem não é assim? Normais. Por exemplo, a pessoa que usa óculos, ela também tem uma deficiência. Que precisa do óculos. Sim. Tira o óculos dela, fica sério. Todas as pessoas, nós temos sonhos, nós podemos realizar, vamos buscar o que nós desejamos. Então não é um problema de um vírus, né, por exemplo, a poliomielite ou qualquer outro tipo de deficiência, né, que vai tirar o sonho de alguém. Vai tirar a pessoa, né, a personalidade. Sim, nós somos pessoas, então nós podemos ir em busca de tudo aquilo que a gente quer e a gente pode. E outra coisa também, ajudar uma pessoa com deficiência. Pelo amor de Deus, gente, não obriga essa pessoa a receber ajuda. Quantas vezes, né? Principalmente com pessoas que têm deficiência visual.
Elas estão no semáforo, Elas chegam alguma assim coisa, puxando, né? Não, puxando você a tem que dar o pessoa. braço pra ela. É geralmente aqui, no cotovelo, que ela segura aqui e vai andando, né? Mas se ela quiser, tá? Não adianta catar o coitado ali, levar como se nada tivesse acontecido. Imagina você no meio da rua esperando, Ou escutando. eu mesmo, por exemplo, estou com a minha cadeira ali conversando com Tu já alguém, empurra. vem uma pessoa já empurrando a cadeira de roda, sem saber se eu quero ir sair dali ou não. Então, Por exemplo, eu fui fazer um concurso, encontrei os meus amigos, a gente estava ali conversando, veio um segurança e vai empurrando a cadeira e me jogou lá fora. Eu falei, nossa, por que isso? Eu queria ficar lá dentro conversando, né? Ele, desculpa, eu não sabia. Eu voltei. lembra do Mata-Burro também? Acho que foi esse dia, né? Foi. O concurso foi só risada. Então, assim, pergunta. Tem dúvida, pergunta. Não vai sair fazendo gafe por aí. Então, não vai sair levando a pessoa rua fora, porta fora, como se ela estivesse ali sem fazer nada, né? Pô, ela é um ser humano, ela tem direito de ficar dentro de uma escola para fazer um concurso, conversar com os amigos dela, sem ser importunada. E tem direito também a ficar parada na rua, né? Então, pergunta, tá precisando de ajuda? Não. Tudo bem, então. Se precisar, você grita, você fala alguma coisa, sei lá, e vai embora, entendeu? Se não, a pessoa geralmente ela tá acostumada a se virar, tá? Se não tiver, ela vai te pedir algum favor. Então, bom senso e empatia não fazem mal pra ninguém, tá? É tipo que nem Vamos câncer. ser altruísta, né? Vamos ser altruístas. Ajudar, né? Ajudar de certa forma. Desde o momento em que a pessoa aceite a sua ajuda. E que ela peça também. Né? Isso, que também não adianta nada. Então, deixa a pessoa pedir. E outra coisa também legal de se falar é que, assim, a gente ajuda a pessoa com deficiência tratando ela como ser humano, tá? Então, tira essa história da cabeça que, mas ela não consegue fazer, ela é limitada. Não, ela não é limitada. Se for, às vezes, uma deficiência intelectual, tem umas limitações, mas, assim, se você trabalhar essa pessoa, ela vai chegar no ápice dela. Até tem um experimento que fizeram, é rapidinho só para ilustrar. Um professor de uma faculdade de psicologia estavam condicionando ratos, porque a gente condiciona ratos na faculdade, tá? Nas aulas de comportamento. E ele fez dois grupos de alunos, e para um grupo de alunos ele falou assim: esses ratos aqui são super inteligentes, vêm de uma linhagem de ratos muito inteligentes, então vocês vão cuidar deles e vão condicioná-los. Esse daqui, aí chegou no segundo grupo e falou: esses ratos aqui, eles vêm de uma linhagem que não dá certo. Os ratos não fazem nada, não vai dar para condicionar, mas tentem condicioná-los aí. E deu um prazo para essa turma condicionar os ratos. Dentro de um mês, aquele grupo que ele falou que os ratos eram burros, né? Estavam muito burros, não deu certo o experimento. E aquele primeiro grupo que falou que era capaz, que era de uma linhagem diferente, superdotados, estavam fazendo maravilhas, já estavam contando múltiplos de 5, estavam tomando água, fazendo tudo que os ratinhos são condicionados para fazer mesmo. Só que a questão é a seguinte: não existia os ratos mais intelectualizados, tá? Eram grupos de ratos misturados, ali tinham ratos que davam certo e ratos que davam errado, nos dois grupos. Mas o que aconteceu? Naquele primeiro grupo, como ele falou que eram ratos inteligentes, aqueles alunos se empenharam para transformá-los em ratos inteligentes, mais ainda, para ajudar a capacidade deles. E no segundo grupo já não, eles eram burros mesmo, então a gente não tem que perder nosso tempo. Então isso vale para entender o quê? A dedicação que você faz, o que você dá. Então, a resiliência. Se você já fizer rotular, né, no caso, uma pessoa como incapaz, você vai acabar falando tanto isso para ela que ela vai acreditar que ela é incapaz e vai parar de Ela vai acreditar que ela vai não tem capacidade nenhuma. E se você falar que ela tem capacidade, ela vai também, né, ser capaz. Então, vamos ajudar as pessoas que você acha que tem deficiência, falando que ela é capaz, porque ela é. E todos nós somos. E todos nós temos algum tipo de deficiência. Não é só física ou intelectual. Por exemplo, eu sou canhota. No mundo de destro, por exemplo, eu tô sempre me lascando, né? Agora eu consigo até dar uma ajeitadinha, mas abrir sardinha eu não consigo.
Graças a Deus teve uma boa alma que inventou aquele negocinho de puxar. Senão, porque eu pareço ali que eu tô com uma deficiência mesmo, que eu não consigo, eu não tenho força na mão direita pra ver aquilo, gente. É horrível. E todo o resto, calça, roupa, enfim, você se adapta. Então, vamos fazer um mundo adaptável para as pessoas, né? Para todas as pessoas. Para quem tem aquelas calçadas. Gente, um dia a gente foi experimentar um jaleco numa costureira, mas pensa numa rampa desse tamanho, assim, que não passava a cadeira, a gente teve que ir pra rua, quase ser atropelada. Peguei a Nilda no bom sentido, por trás e puxei ela ali. Quase morri do coração, quase não morri do coração, achando que eu ia derrubar ela. Depois dessa aquela rampa. Mas eu confiei. Tinha que confiar, né? Não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Quase morre do coração pra descer, porque é uma rampa, parecendo sei lá, montanha-russa, né? Se eu solto ela ali, gente, nunca mais vai ver ali. Então, quer dizer, Quero ver, tem força nos braços. com aquela rampa ali, você podia tentar brecar com. Mas aí que tá. Aquela pessoa que criou aquela calçada pensou nas pessoas que iam passar por ela? Fala sério. E não é só uma pessoa deficiente. É uma criança, é um idoso. É um carrinho de bebê. É um carrinho de bebê. É um carrinho de compra. É uma pessoa correndo desesperada que tá olhando pra trás e tá prestando atenção e vai cair de focinho no chão. Então assim, pensem, tá? E também tem aquele caminho do cego perto da faculdade. Gente, fizeram um caminho, porque eu não sei se vocês sabem, mas eles estão uns caminhos com tapetinhos cheios de bolinhas, assim, que eles vão batendo a bengala pra saber que é um caminho livre ali, que não tem obstáculos. Mas a pessoa que instalou aquilo, colocou aquele caminho perto de um orelhão, quando tinha um orelhão. Então a pessoa que passasse ali ia sentir que não tinha nada, quando ele batesse, ele ia bater a testa no orelhão. E o caminho terminava num canteiro. Então, quer dizer, gente, até assim, é um humor macabro. Pensar que o ceguinho ia chegar até no fim ali e no meio das plantas. É uma dificuldade muito grande também das pessoas que têm uma deficiência visual, né? Você não toma água num recinto porque aqueles bebedouros são mais altos, então morra de sede. Banheiro, como eu falei, nem pensar, porque é um negócio lá na ponta, né? Como chama aquele que você segura? É a barra paralela. A barra, né? Uma barra aqui e uma barra lá. Sem contar o lixo, né? O lixinho que tem que pedal. Como o lixo A de pessoa pedal? que tá na cadeira de roda, ela vai ter que abrir Com a mão. o lixo com a mão. E acabou. Ou aqueles vasos que tem um negócio assim que você faz xixi no seu pé. Gente, assim, é de rir. É de rir. Esses vasos sanitários que tem essa abertura embaixo é para pessoas que usam fralda. Mas a pessoa vai tirar a fralda pra sentar no vaso. Não tem que ter aquilo. Quando você vai sentar no pilar, sua perna cai junto, né? Ou, né, você faz xixi nas pernas, porque aquilo lá vaza tudo, né? Sei lá. Sempre sai alguma coisa. Enfim. Não é funcional. Vamos fazer a vida funcional. A gente tá fazendo esses comentários e rindo, mas não é assim... É pra ilustrar, né? Não é para achar que a gente está... Desdenhando. Não. É um comentário assim, é uma coisa construtiva, né? Sim. Comentários construtivos. É só pra desestressar um pouco também, pra não ficar tão séria a coisa. Mas assim, agora falando sério, vamos ter empatia, né? Se você vê alguma coisa assim para deficiente, vê o que pode ser funcional. Se você faz as instalações para as pessoas deficientes também, você põe no lugar dessa pessoa, né? Na faculdade, a gente teve uma grande professora que infelizmente faleceu, Elaine Terrace, que Deus a tenha, né? Onde estiver, nosso coração sempre vai estar com nosso ela. coração Ela era uma pessoa maravilhosamente humana e ela sempre dava uma aula que todos os alunos tinham que passar pelo lado do deficiente. Você escolhia a deficiência. Amarrava algumas coisas para você ficar sem a mobilidade das mãos, ou numa cadeira, na perna, né, para não se mexer, uma venda nos olhos ou na boca, enfim, tampando os ouvidos, para ver como que era estar na pele de uma pessoa deficiente, para você sentir como que era. Gente, é horrível. Quando eu fiquei na cadeira, né, porque assim, acho que visão eu ficaria louca, né, tudo é minha visão. E eu fiquei invisível. Tinha pessoas conversando comigo na entrada da faculdade, e quando eu entrei e fiquei numa cadeira, a pessoa perguntava pra outra que estava do meu lado: mas o que aconteceu com ela? Eu
Falei, olha, eu estou fazendo trabalho de faculdade. Aí ela respondia para outra pessoa, eu respondia, ela conversava com a outra pessoa, então tava um trio, sabe? Você ficou invisível nesse momento. Mas ele me escutava, engraçado que eu ainda conseguia falar. Mas nessas horas você não tem voz. Não tem voz nem vez. E aí perguntar, nossa, mas por que ela tá fazendo um trabalho? Porque é um trabalho de psicologia. Nossa, mas por que vocês estão fazendo isso? Para outra pessoa. Eu estava respondendo, falei, viu, mas pode olhar para mim porque eu tô respondendo para você, né? Eu não tô cadeirante. Mesmo que eu tivesse, por que você não fala comigo? E a pessoa ia embora, assim, sabe? Horrorizada. Depois eu saí da cadeira, ela começou a conversar comigo numa boa. Gente, eu não entendi. Falei, nossa, mas que situação chata, né? Aí a gente vê também a falta de respeito para carros de cadeirantes, né? Você vai parar, tem alguém na vaga. Já são poucas vagas. Então, e tem aquelas faixinhas amarelinhas do lado, né? Aquilo ali não é para parar a moto, não, gente. Aquilo lá é para a pessoa conseguir descer e colocar uma cadeira ali. Ela precisa de um espaço para a cadeira, né? Então, prestem atenção nessas coisas, porque além do cadeirante que dirige, também tem mães que têm filhos cadeirantes ou filhos com deficiência e precisam desse espaço. Então, vamos criar espaço para essas pessoas, para todo mundo aí, tá bom? Então, acho que é isso hoje, né? Sim, é isso daí. Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês não gostarem de alguma coisa, né, ou quiserem sugerir também, vão falando pra gente, porque a gente tá aqui começando esse canal, né? Como vocês podem ver, às vezes o vídeo não tá tão legal, porque quem edita sou eu e eu não sou muito boa editora. Mas também pode falar, olha, arruma um editor de vídeo porque tá difícil. Isso a gente vai arrumar mesmo. Uma hora a gente arruma, prometo. Vocês têm que melhorar que a gente arrumou. Ou então conteúdo, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, ou eu não achei esse assunto tão interessante, vocês não explicaram muito bem. Enfim, fica a critério de vocês e ajudem a gente, porque a gente gosta de críticas construtivas, tá? Não precisa ofender também, que eu choro, tá? Sou uma pessoa sensível. Enfim, e fica aqui. Dá um like, curte, compartilha, faça o seu comentário. Ajuda a gente a crescer, tá? E beijos!